como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriene Martinelli, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite e Mafá Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Estamos no ar em mais uma edição do nosso Papo de Mulher. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que só esse ano mais de 2 milhões de procedimentos sejam realizados pelos brasileiros. Algumas pessoas buscam o procedimento pela beleza, outras pela saúde. Hoje o Papo de Mulher conversa com a cirurgiã plástica Catriene Martinelli. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Marcinete. É um prazer receber você aqui no nosso Papo de Mulher pela primeira vez. A pergunta é: quais os tipos de cirurgia mais procurados no seu consultório? Então, hoje em dia, normalmente as cirurgias que mais são procuradas no consultório são aquelas que a gente chama que são as cirurgias para o contorno corporal, né? Cirurgia para mama, ou para aumentar, ou para diminuir, né? Para tirar às vezes um pouco de pele. Cirurgias do abdômen, também lipoaspiração. Algumas outras cirurgias também importantes, como a blefaroplastia, são as cirurgias das pálpebras, né, que ficam um pouco caídas com o passar do tempo, ou até mesmo da região íntima, que chama de linfoplastia. Uhum. E a cirurgia plástica tem o estigma de ser uma especialidade médica voltada para a estética, mas existem outras finalidades. Com certeza, né? A gente fala que dentro da plástica existem as cirurgias que são estéticas, as cirurgias que são reparadoras, que a gente chama, né? E as que são mistas, né? Que tem um pouco dos dois. Por exemplo, aquela paciente que tem uma mama muito grande, né? Que fica com dor nas costas, fica com aquela alça do sutiã, às vezes, isso, marcando. Muitas pacientes chegam no consultório reclamando disso, né? Então, assim, elas querem reduzir a mama, deixar a mama também de um aspecto mais bonito, mas não é só estético, né? Ela quer melhorar, às vezes, postura, um problema de coluna, postura, dores que ela sente, né? Por exemplo, a cirurgia íntima também é uma cirurgia que é muito procurada. O que acontece? Quando aqueles pequenos lábios ali, eles ficam, às vezes, eles estão um pouco maiores do que normalmente são, atrita um pouco ali com a roupa, machuca, às vezes tem uma dificuldade, né, para a higienização do local. A cirurgia de pálpebra também. Ajuda a enxergar melhor. Com certeza, né? Porque você vai ter um aspecto estético, né? Você fica realmente com o olhar como se fosse mais descansado depois da cirurgia. Mas também tem gente que tem problema para enxergar, porque a pele tá tão grande que às vezes está passando aqui por cima do olho. Meu pai, por exemplo, ele vai pra roça, vai mexer com boi, passa protetor no rosto, só que ele fala que o suor fica ardendo, porque cai exatamente dentro do olho, já está programado também pra gente fazer. Operar. Lembrei da bichectomia também, que não é só estética, é principalmente a parte interna de quem morde bochechas, né? Pode acontecer também, pessoas que têm essa que é a bola de bichar, né, que a gente chama, é como se fosse uma bolinha de gordura que fica aqui dentro, nessa região da bochecha, né? E tem muitos pacientes que têm ficam traumatizando ali o tempo inteiro, porque fica mordendo o tempo inteiro a boca pelo lado de dentro. Pode causar feridas crônicas, né, difíceis de cicatrizarem por causa disso. Voltando para as mamas, quais os tipos de cirurgia? Você já falou um pouquinho, né, de tirar a pele, mas quais os tipos? Isso. Normalmente são 3 tipos básicos, né, que a gente tem de cirurgia das mamas. A gente pode, por exemplo, só colocar o silicone para aquela paciente que é normalmente muito magrinha, tem pouquinha mama, né? Então, só colocar a prótese já é o suficiente para ela, para aumentar, que é a mamoplastia de aumento que a gente chama. Tem a mamoplastia redutora, que é aquela das pacientes que tem uma mama muito grande, tem esse incômodo, às vezes, da postura, né?
ficam reclamando de dores, em que a gente só reduz a mama dela, né? Então a gente tira a pele, tira um pouco de tecido da mama mesmo. E tem uma outra que é um nome um pouquinho mais difícil, que chama mastopexia com prótese. O que a gente faz nessa cirurgia? Às vezes a paciente ela tem uma mama um pouco flácida, às vezes depois da gestação, que não é muito grande, não tem muito tecido, então a gente coloca uma prótese ali para preencher, para dar um volume, e a gente tira aquela pele que cedeu, né? Às vezes com a gestação, ou até mesmo com o tempo, né? Quando vai passando, realmente a gente vai ficando com a pele um pouco mais fraca, um pouco mais flácida. Então às vezes a gente coloca uma prótese e tira um pouco de pele para poder levantar. A pessoa também, nesse caso de pele, ela pode optar por não usar a prótese, por exemplo? Só tirar a pele e ficar bem pequenininha a mama? Pode sim. Isso tudo que eu tô falando depende muito, né, do desejo da paciente, é o que ela espera. Né? Se ela fala assim, doutora, eu quero só ter uma mama natural, só quero dar uma levantada aqui, tirar um pouco dessa pele que ficou em excesso, né? Isso tudo pode ser feito, né? Eu sempre explico para a paciente que eu dependo de saber o resultado que ela espera para eu poder indicar a cirurgia, né? Se ela quer uma mama maior do que a dela, então eu já digo de cara que eu não consigo, só tirando pele, entregar o resultado que ela espera. Eu vou precisar de usar uma prótese. Agora, se ela quer uma mama pequena, ela disse às vezes que a mama do tamanho que ela tem já tá boa, dá sim, às vezes pra gente só tirar a pele e não utilizar a prótese. E quanto tempo dura a cirurgia? Normalmente, a cirurgia de mama de aumento, que é essa que a gente só coloca a prótese, essa cirurgia é bem rápida, tá? Dura aí por volta de 1 hora, 1 hora e meia. Agora, a cirurgia de mama redutora, que é aquela que a gente tira... Faz um T, né? Isso, faz um T ou faz um L às vezes. Essa cirurgia, ela demora um pouco mais, essa que a gente coloca a prótese e tira a pele, ou que a gente só tira, reduz a mama. Essa cirurgia dura aí por volta de umas 3 horas, 4 horas, dependendo, claro, do tamanho da mama e do que a gente vai ter que fazer ali naquele procedimento. E como é o pré-operatório? O pré-operatório é super tranquilo, a gente pergunta para o paciente se ele tem alguma doença, né, que é importante saber, se tem pressão alta, diabetes, se tem diabetes, se tem algum problema na coagulação do sangue. Uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente pergunta para o paciente, ele não nos fala, a gente pergunta, toma alguma medicação? E daí o paciente fala que não toma nada, só que aí ele toma algum chá, alguma coisa que é natural, coisas com alho, ginkgo biloba, isso interfere na coagulação do sangue. Nossa. E às vezes o paciente pode ter um sangramento, que a gente fica ali tentando resolver, que é mais difícil de resolver, né? E a gente não entende por quê, e aí a gente só vai saber depois, porque o paciente não considera que aquilo é uma medicação, então muitas vezes ele não te fala. Então a gente tem que perguntar, eu sempre pergunto isso antes da cirurgia também. Toma algum remédio natural, algum chá? Eu sempre pergunto isso, porque influencia sim. Então, normalmente, pré-operatório, a gente pede exames de sangue normais, né, comuns, passa pelo cardiologista, faz um eletro, né, e pelo anestesista também. E aí, o anestesista e o cardiologista liberando, tá pronto para fazer a cirurgia. E o pós-operatório é doloroso? Então, eu sempre respondo para paciente que isso depende muito de cada um, né? Tem paciente que é mais tolerante a aguentar um pouco mais de dor e tem paciente que é um pouco menos tolerante à dor, né? Pacientes que fazem as cirurgias que a gente chama de tripla, que é aquela que é um x-tudo que a gente chama, opera mama, opera abdômen, tudo de uma vez, normalmente esses pacientes tendem a ficar um pouquinho mais debilitados, né? Mas a gente entende o porquê. Mas normalmente a gente passa várias medicações no pós-operatório para dor, tá? Então, assim, é uma coisa bem tranquila de se suportar. Às vezes é mais um incômodo mesmo, de uma falta de posição, porque às vezes você tem que ficar deitado sempre na mesma posição, não pode mudar. Então, os pacientes às vezes reclamam mais disso. E tem gente que faz peito, barriga e bumbum também, porque aí já fica difícil, né? Faz peito, barriga e bumbum, é muito comum no nosso dia a dia. Aí é difícil a posição, então. Não, né? aí normalmente ficam deitadas de barriga para cima mesmo, fica deitada em cima do bumbum, não tem problema. O problema é a mama, entendeu? Aí a gente demora aí um tempinho, quase pelo menos uns 21 dias para começar a deitar de lado, se tiver prótese, né?
Mas assim, já no pós-operatório, a paciente anda, faz, escova dente, come, isso tudo sozinha. Inclusive, eu oriento que as pacientes andem mesmo dentro de casa. Falo, não é para ficar deitado. Para melhorar a circulação, né? E evitar risco de trombose. Isso. E como é a cicatrização nessas cirurgias? Pois é, a cicatrização também digo que depende muito do paciente. Mesmo a gente fazendo tudo bonitinho, a gente faz várias camadas de ponto, né? A gente vem dando ponto desde lá de dentro, faz várias camadas de ponto, fecha tudo certinho. Muitas vezes a gente passa a cola também, que é uma coisa também que dá uma dúvida para as pessoas, né? A cola é só na parte final ali da pele, né? Isso, elas perguntam, doutora, mas você usa cola ou você dá o ponto? Fala assim, não, a gente dá o ponto, a cola por si só não consegue colar, né? O mais importante são os pontos. E a cola é que é um opcional, né? A cola ajuda a deixar a cicatriz ali ajuda a impedir que entrem, às vezes, micro-organismos, né? Então ela deixa a cicatriz bem fechadinha, ajuda na cicatrização. Então uma coisa que ajuda a gente também. Na cicatriz só do silicone, acredito que seja só abaixo da mama, né? Isso, normalmente uma cicatriz ali de uns 5 centímetros, retinha ali no sulco da mama. E na mastopexia? Na mastopexia, a gente pode ter 2 tipos de cicatriz, né? Que é aquela que é um T invertido, que a gente chama, né? Que ficaria uma retinha aqui debaixo desse complexo da areola. E no sulco aqui embaixo da mama, nessa parte da curvinha aqui debaixo da mama. E o L, que na verdade só teria a perninha lateral do T. É como se ele não tivesse essa cicatriz aqui que fica na região mais central da mama, do meio, essa região mais central. É como se fosse um L mesmo para a região da lateral da mama. Nas costelas. Isso. Nesses casos, a cicatriz com o tempo, ela tornam-se imperceptíveis ou a cicatriz fica para sempre, né? O que eu sempre falo é que você operou, você vai ter uma cicatriz. Não existe corte sem cicatriz. Às vezes as pessoas acham que só porque a gente é cirurgião plástico que não vai ter cicatriz. Vai fazer milagre, né? Exatamente. A diferença é que, normalmente, a qualidade dessa cicatriz que é feita por um cirurgião plástico é uma cicatriz muito melhor, que fica muito mais discreta. Do que uma cicatriz de um cirurgião geral, né? Uma cirurgia geral. Isso. Normalmente, sim. Então, mas com relação à pigmentação da cor da cicatriz, ou se essa paciente vai ter um queloide, alguma coisa assim, isso às vezes é muito mais da genética do paciente, né? Eu sempre pergunto também na consulta, eu falo, você tem tendência a ter queloide, aquela cicatriz que fica um pouco mais alta, que fica escurecida. Normalmente isso eu converso com o paciente antes, eu falo, se você já tem essa tendência, então assim, a gente vai fazer de tudo para minimizar, né? A gente vai usar, às vezes, uma fita de silicone, que é uma fitinha que a gente cola em cima da cicatriz por um tempo, isso ajuda a reduzir a chance dessa cicatriz ficar grossa, isso. Pomadas, várias coisas a gente usa para melhorar essa cicatrização. Mas a cicatriz sempre vai ter. Vai permanecer, né? Bem, você já citou no início do nosso programa sobre outros tipos de cirurgia, mas explica pra gente o que é a blefaroplastia e para quem é indicada. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, tá? Então, geralmente, você vê em pessoas que têm uma idade um pouco mais já avançada, e tem pessoas que começam a ter essa pelezinha em cima do olho aqui, um pouco mais frouxinha. Já, assim, mais jovens, né? Isso aí também é uma tendência, às vezes, da pele genética. Né? Se a pessoa tem mais ou menos flacidez, mas normalmente aí a partir dos 40, 45 anos é que a gente normalmente faz essa cirurgia, né? Para poder tirar o excesso de pele que acumula ali em cima do olho. Como eu já tinha falado antes, às vezes atrapalha a visão, às vezes é um excesso de pele tão grande que fica caindo por cima do olho, atrapalha a visão. Como eu falei, o suor fica escorrendo, às vezes o paciente é um trabalhador, trabalha no campo, né? Então, a maioria aqui da região trabalha, né, nessas áreas. Então fica suando muito, aí o suor acaba escorrendo para dentro do olho, então arde, né? Isso é um incômodo.
Nesse caso, além de ajudar na saúde, dá um up também no visual? Dá sim. Uma rejuvenescida? Quando você vê um paciente, o antes e o depois de um paciente que fez essa cirurgia das pálpebras, você percebe que ele tem um olhar assim muito mais descansado, às vezes dá uma impressão de que reduziu a olheira, porque você tira um pouco daquele acúmulo também de pele que tem na pálpebra de baixo, que a gente pode fazer essa cirurgia não só na pálpebra de cima, como a gente também faz para tirar pele e até mesmo bolsa de gordura. Às vezes você vê aquele paciente que tem um aspecto de estar super cansado porque tá como se tivesse inchado embaixo do olho dele. Na verdade, aquilo ali são bolsas de gordura e que com o passar do tempo também elas vão ficando cada vez maiores. Exatamente. Então a gente também consegue tratar as bolsas de gordura, tanto das pálpebras superiores como das pálpebras inferiores. E a ninfoplastia, relacionada a que parte do corpo? Você já falou um pouquinho também no início, né? Mas para os ouvintes que estão aí em sintonia, explique pra gente. A ninfoplastia é a cirurgia que a gente chama de cirurgia íntima, né? É muito procurada também, que as pacientes, elas reclamam, quando elas chegam no consultório, normalmente a queixa delas me incomoda muito. O que acontece? Ali na região genital, a gente tem os grandes lábios, que são aqueles que ficam mais para o lado de fora, e os pequenos lábios, que são aqueles que ficam na região mais interna da região genital ali, né? E normalmente esses pequenos lábios eles não ultrapassam o limite dos grandes lábios que estão ali do lado de fora. Normalmente eles ficam ali dentro. Os grandes lábios, eles encaixam ele ali dentro da região genital. E quando ele fica saindo ali pelo meio dos grandes lábios, então ele acaba tendo um atrito ali na roupa, né? Causa um incômodo. Às vezes a paciente fala que se sente incomodada, por exemplo, de colocar um biquíni e ir à praia porque fica fazendo um volume ali na região. Tem paciente que reclama, às vezes, que tem dificuldade para higienização, às vezes fica com um cheiro, assim, às vezes um odor um pouquinho mais forte, porque não consegue higienizar direito, ou porque acaba acumulando realmente mais secreção ali na região genital, né? Então elas vêm e me procuram pra gente poder fazer uma redução desses pequenos lábios. No prazer sexual ela não influencia nada, né? Nessa cirurgia. Não influencia, porque o prazer está relacionado a outro órgão ali, que é a região clitoriana, que a gente não mexe, né? E com relação a outras coisas psicológicas mesmo, né, do ato. E o sucesso da cirurgia depende apenas do cirurgião? Com certeza não. Eu digo que é sempre assim, metade, metade. Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo, fazer a cirurgia mais perfeita. Se o paciente ele não segue recomendação pós-operatória, não faz repouso, não faz, por exemplo, as drenagens com um profissional capacitado, né? Que isso é muito importante. Você fazer o pós-operatório e com um profissional que seja capacitado para aquilo. Não é estar só preparado para a cirurgia, mas para o pós também, né? Nessa questão assim, com certeza, financeira toda, né? Sim, porque você acaba realmente gastando com medicações, né? Tem que comprar cinta, mas isso tudo, o paciente, antes eu já tento mostrar para ele que isso é muito importante para o resultado que ele quer obter. Tudo antes, né? Exatamente. É o pré-operatório. Sim, eu tento sempre esclarecer o máximo possível, explico por que aquilo é importante, por que é importante usar a cinta, para manter aquele tecido ali que eu acabei soltando durante a cirurgia. A gente tem que manter ele no lugar para poder ele cicatrizar na região certa, né? Para poder não dar prega, não dar dobras em outros locais que a gente não quer. E na mama também usa-se um sutiã, né? A gente usa o sutiã cirúrgico para tentar manter aquela mama estável, evitar que a prótese saia do lugar, né? Por isso a gente pede também no pós-operatório, às vezes, eu sempre peço aos pacientes para não ficarem movimentando demais os braços, ou ficar pegando peso precocemente, né? Eu sempre falo aí, pelo menos um mês. Um mês, né? Isso, para poder pegar peso. E como é a anestesia? Normalmente, a anestesia é anestesia geral, tá? Que às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? Mas é a cirurgia mais segura que a gente tem, a anestesia geral, tá? E algumas cirurgias, assim, nessas cirurgias de maior porte, né? Agora, cirurgias que são menores, que são pequenas, por exemplo, essa cirurgia da área genital ou a blefaroplastia, a gente pode usar anestesia local e pode associar, às vezes, uma sedação, depende de como o paciente suporta, né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia
dessa da área íntima, e eu só fiz com anestesia local. Na própria clínica, né? Isso, na própria clínica. Eu só usei anestesia local porque a paciente é uma paciente que tolerava bem. Se for uma paciente que tem uma tolerância um pouco menor à dor, aí a gente pode pensar em fazer, às vezes, uma sedação associada e teria que ser no hospital mesmo. E no caso da cirurgia de pálpebras, também é em hospital, né? Isso, normalmente sim, porque assim, a região periorbital, que a gente chama, ao redor do olho, é uma região muito sensível, né? Então, às vezes, pra gente ficar fazendo anestesia só local ali, que a gente tem que dar umas agulhadinhas, às vezes o paciente é um pouco mais sensível. Então a sedação ajuda bastante porque ele fica dormindo e nem percebe nada. Quando ele acorda, já está tudo pronto. E quando é necessário UTI disponível? A UTI disponível, ela é importante quando a gente faz cirurgias normalmente de grande porte, tá? Normalmente quando a gente associa lipoaspiração ou faz uma cirurgia, por exemplo, de abdômen e mama ao mesmo tempo, que são cirurgias que são mais prolongadas, né? O paciente ele vai ficar um tempo maior ali na mesa de cirurgia, perde um pouco mais de sangue. Então, nesses casos é que é interessante que a gente tenha, se necessário, normalmente assim, como a cirurgia plástica a gente só faz basicamente, principalmente as estéticas, em pacientes que não têm assim, nenhum problema de saúde significante, então são pacientes saudáveis que a gente opera, a chance de precisar de uma UTI é muito pequena, mas nesses casos em que as cirurgias são de grande porte, que a gente chama, é interessante sim a gente ter uma UTI disponível caso seja necessário. No caso só da mama, como a gente citou mais hoje no programa, é necessário UTI? Não necessariamente, porque é uma cirurgia mais rápida, né? Geralmente quando a gente faz cirurgias combinadas, né, que a gente chama, que normalmente é necessário assim, ter uma UTI à disposição, porque caso precise, né, apesar de ser muito difícil, caso precise, tem. E onde você realiza as cirurgias? Atualmente eu estou operando em Vitória, né, e estou operando aqui em Santa Maria de Jetibá e em Santa Teresa também. E onde, que dias atende aqui no município? Eu estou atendendo aqui no edifício Renascer, tá, aqui em Santa Maria. Sidneia, do Lorival, né? Isso, doutora Sidneia do Lorival. Vocês podem conversar com a Jéssica, com a Michele lá. As meninas são ótimas, super prestativas. E só entrar em contato que aí elas passam a agenda, quais os dias que tem lá disponíveis, tá, para consulta. Depende da agenda, né? Isso, aí... Só entrar em contato com elas. Então, só entrar em contato. De contato. O telefone de contato... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, é o telefone da Clínica Renascer. Mas a gente passa depois no seu apoio cultural, não tem problema nenhum. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Algum recado final para os nossos ouvintes? Eu só quero dizer que sintam-se à vontade para consultar, para tirar alguma dúvida lá no Edifício Renascer, eu estou sempre aqui, e que a cirurgia plástica não é um bicho de 7 cabeças e ajuda muito na autoestima da pessoa. Então, assim, realmente a gente percebe no dia a dia das pacientes que operam com a gente sente como que a paciente muda, como que aquilo traz uma coisa nova para a vida dela, sabe? Como que ela muda, o semblante muda, tudo muda. Então, assim, não é uma coisa fútil, como as pessoas pensam. É uma coisa que realmente muda a vida da pessoa. Com certeza. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Este foi o Papo de Mulher de hoje, falando sobre cirurgia plástica com a cirurgiã plástica, doutora Catriene Martinelli. O nosso programa volta em uma próxima edição com muito mais informação para você. Beijo grande e até lá!